Bom, vou recapitular, né? Papo Sistêmico hoje é sobre trauma do nascimento e angústia, baseado na teoria do Otto Rank e da psicologia pré e perinatal, né? Então, eu estava aqui conversando com as meninas antes de começar a gravar, que o feto, antes mesmo do sistema nervoso central estar pronto, vai absorvendo memórias através das suas células. E essas memórias permanecem, e a gente pode acessar isso depois que a gente nasce, ou na infância, ou na vida adulta, através das várias técnicas que tem aí disponíveis, inclusive a constelação, a hipnose, o renascimento, né? Esse psicólogo do pré e perinatal, ele diz que num lugar assim ideal, a gente deveria tratar os bebês logo após o nascimento, tratar esses traumas, porque seria uma forma de prevenir décadas e décadas de sintoma, principalmente os sintomas derivados da angústia, né? Neurose de angústia, que Freud tanto falou. Então, tudo que a mãe sente, o bebê vai absorver. Alegria, tristeza, horror, medo, essas descargas de emoções vão estar lá bombardeando o bebezinho. E isso vai ficar gravado nas células dele. A gente fala muito na constelação da síndrome do gêmeo evanescente, né? Que é quando existe uma gravidez gemelar e um deles para de se desenvolver e a mãe aborta, muitas vezes até sem saber que abortou, né? A gente sabe que para a constelação o primeiro vínculo de amor daquele ser humano é o irmão e não a mãe. Ele vem ao mundo junto com aquele irmão. E eles têm uma missão aqui de um amparar a existência do outro. Por isso que, para a teoria sistêmica, os irmãos gêmeos nunca deveriam ser separados, né? Então, a gente tem muito desequilíbrio em pais que se separam e um gêmeo fica com a mãe, outro fica com o pai, ou quando os gêmeos são doados para adoção e vai um para cada lado, ou quando eles são adultos e se casam e a família, por alguma rivalidade, né, a esposa, o marido proíbe a irmã de falar com a irmã gêmea, isso gera muitos emaranhados, tá? E aí esse psicólogo segue lá falando que, por exemplo, milhares e milhares de mães, quando engravidam, elas não estão preparadas para aquela gestação. Milhares. Ou porque são muito novinhas, ou porque não queriam engravidar, queriam estudar, ou porque não era uma gravidez desejada, ou porque o pai da criança não queria, ou não quer, os avós, tanto de um lado quanto do outro, também não queriam, né? Porque achar que o casal é novo, porque vai estragar a vida, ou porque não tem dinheiro, é muito pobre, ou porque já tem muito filho. Olha quanta coisa, quanta objeção para essa vida chegar. E esse feto é uma consciência notada, portadora de um saber, tá? Um saber espiritual. Então, de alguma forma, ele sabe, ele percebe, ele recebe essa carga de rejeição. E isso vai ficar gravado na memória dele e vai trazer isso para a vida. Isso vai acompanhar ele a vida inteira, até que ele faça um tratamento e libere esse trauma, porque é um trauma, né? E o que pode acontecer com esse feto? Quando ele recebe essa carga de rejeição, ele não quer vir para o mundo. Ele até quer nascer, mas ele não quer vir para o mundo. Então, o bebê que já estava encaixado desvira, vai para a posição pélvica, ou ele senta, ou ele atravessa na barriga. É uma forma dele dizer: o mundo não é um lugar seguro, o mundo não me quer, eu não quero. E aí, normalmente, tem a equipe médica faz uma série de procedimentos que são agressivos, né, para a mãe, para o bebê. Muitas crianças nasceram de fórceps, ainda devem nascer, embora seja proibido.
por conta dessas situações, né, que acontecem na gestação. E isso é comprovado, né? São estudos científicos, milhares de casos estudados. Então, a gente percebe que, de alguma forma, esse bebê ele recebe isso. Isso quando a mãe não tenta um aborto, ou quando a mãe mesmo rejeita esse filho. Tá? Essa carga de rejeição toda vai para a criança. Mulheres que são violentadas, que são espancadas, ou que assistem crimes ou espancamentos durante a gestação, que passam por depressão, que passam por internações ou doenças, que passam por separações, né, ou por situações assim de grande sofrimento, por exemplo, uma guerra, né, ou muita fome, enfim, situações da vida humana, né, que levam a uma precariedade, né? Toda essa carga de emoção que essa mãezinha vai sentir vai ser compartilhada com o bebê. E vão sendo feitos os registros traumáticos. Esses registros traumáticos, mais tarde, o Reich chamou de couraças. São 7 grandes couraças que, por acaso ou não, têm a ver com os 7 chakras da filosofia indiana. Então, a gente tem uma grande couraça nos olhos, uma grande couraça na região do ouvido, da boca e garganta, peito. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando uma. Eu acho que é ouvido, gente. Não lembro. São 7 as couraças do Reich, né? Que é uma forma de se trancar, tá? E se proteger, que tem a ver, que pode ter a ver com esses registros traumáticos da vida intrauterina, né? Então, assim, as pessoas que têm dificuldade na garganta, problema de vista, muita dor de estômago, dificuldade de comunicação, a gente pode falar que podem ser couraças, né? Precisa trabalhar, precisa liberar alguma energia ali que foi presa, né? Que está estagnada. Então, assim, a gente vê uma série de profissionais da área de saúde, da psicanálise, da psicologia, da medicina, tendo esse olhar para o que acontece na vida intrauterina e no parto, né? Falando do parto, o bebê está lá no líquido amniótico, morninho, silencioso, recebendo alimentação ali pelo cordão umbilical, tudo que ele precisa ele tem, ele está seguro. No segundo trimestre, que é quando vai se formar o sistema nervoso central, essa teoria da psicologia pré e perinatal diz que no segundo trimestre seria quando a alma se coloca ali, sabe? Então, esse período é um período muito especial e que precisa de muita calma, de muito silêncio, sabe? Por causa desse advento, né? Da alma estar se acoplando ali naquele feto. E aí a gravidez vai seguindo, o bebê tem tudo que ele precisa, lógico, se for uma gravidez tranquila, não for recheada de eventos traumáticos, né, da vida da mãe. Num determinado momento, esse bebê vai experienciar uma tensão e uma pressão que vai empurrar ele para a vida. Mas isso assusta, né? Isso gera uma adrenalina, sabe? Então, isso por si só já vai gerar o que mais tarde a gente chama de angústia. É um medo, é um misto de felicidade e de medo ou pavor, principalmente se já existem registros traumáticos ali daquele tempo na barriga. É aquela história do neném não quer ir para o mundo, porque ele acha que o mundo é um lugar ruim, porque ele acha que ninguém ali o quer. Não é que ele ache, né, que ele não tem um aparelho psíquico assim, que funciona assim. De alguma forma ele sabe, tá? É uma coisa assim de energia, de espiritual,
de sentir. Todas as células do corpinho dele sentem isso e dizem isso para ele. E ele, para nascer de parto normal, ele tem que ser ativo. O bebê é ativo no parto normal. Ele passa por todo o processo de pressão, de contração, que é a expulsão dele na direção do canal vaginal, o estreitamento do canal, o movimento e a força para sair. A primeira respiração, o som que é diferente, né? A luz muito forte nos olhos. Isso tudo, para esses teóricos, são motivos de trauma. Mas também prepara o sujeito para a vida. Passar pelo parto normal faz sujeitos fortes e mais adaptáveis para a vida. Existe uma teoria que diz que os nossos jovens estão frágeis e depressivos e panicados porque são filhos de cesariana. Porque a cesariana rouba a oportunidade de ser ativo no seu nascimento. O bebê de cesariana, ele é completamente passivo. Jogam lá uma anestesia na mãe, uma peridural, sacode a barriga para lá, sacode a barriga para cá, daqui a pouco alguém puxa ele. Isso quando a mãe não é vítima de violência obstétrica, que tem várias, mas tem uma manobra que eu não lembro o nome, que é proibida, que é quando o médico deita o corpo todo na barriga da mãe, aqui em cima, para empurrar o bebê para baixo. Eu passei por isso na minha primeira filha, se não é, na minha primeira filha. Isso é uma violência obstétrica. Então, esse bebê, lhe é roubado a oportunidade de aprender a lutar pela vida e a passar por todos os percalços, todos os túneis, todos os medos, entendeu? Enfrentar os medos. Porque ou você enfrenta ou você morre dentro da barriga da mãe. Morre você e a mãe, né? Então, tá com medo, vai com medo mesmo. O nascimento é mais ou menos isso. Na cesariana, isso não acontece. Muitas vezes esse bebê é retirado da barriga da mãe de forma prematura, né? Seguindo lá o calendário do médico, das festas e etc. Então, o parto normal, além disso, no parto normal, a mãe produz ocitocina, que é o hormônio do prazer, o bebê recebe essa ocitocina, ele também produz, e é um hormônio super importante, né? Esse hormônio, ele ajuda a gente a enfrentar as dificuldades, ele ameniza a dor. A gente produz ocitocina de outras formas também, dançando, tendo orgasmo, e na hora do parto, né? Mas na hora do parto é conhecido como assim, a maior quantidade de ocitocina. Na cesariana, o que a medicina fez? Produz uma ocitocina sintética, ou seja, as mulheres vão deixando de produzir ocitocina. E a mulher também, quando o bebê no parto normal passa pelo canal vaginal, ele recebe um muco que contém os anticorpos que ele precisa. O que a medicina fez? A indústria produziu um sabão que imita esse muco. Ou seja, o parto deixou de ser algo orgânico e natural, que é algo do feminino, né? E passou a ser uma cirurgia, né? Como se tratasse uma doença. E isso vai tendo consequências psíquicas, inclusive, né? Porque olha a diferença de uma pessoa que nasce com aquela vontade, com aquela garra, enfrentando os seus medos e suas dificuldades, e de uma que está lá passivona e que é puxada assim, sem fazer nada. Né? E aí você tem uns memes na internet que compara a geração da galera de 50 com a geração de agora. Geração Nutella. Né?
E é mais ou menos por aí. Tem uma estatística que eu acho que 98% dos partos no Brasil são cesarianos. E aí tem um movimento muito legal de reviver o parto normal, o parto humanizado, né? O movimento das doulas, das parteiras, está indo aí aos pouquinhos, com muita luta, muita resistência, né? Mas algumas mulheres já estão conseguindo, né? A minha irmã teve um parto humanizado, mas dentro do hospital, né? Mas aí, assim, respeita o tempo da mulher, pode ter uma doula acompanhando, a luz da sala, eu acho que é um pouquinho mais escura, o pai pode participar, o tempo de corte do cordão é um pouco mais espaçado, né? Porque é outra coisa. O certo de cortar o cordão é quando ele para de pulsar, que pode demorar mais de uma hora. E normalmente os médicos cortam automaticamente. Isso é muito bruto. A própria separação do bebê do corpo da mãe através do parto já é traumático. E depois vem e corta também o cordão, que é ainda a ligação com a mãe. Entende? Então, assim, é muito trauma para um bebezinho que está acabando de chegar no mundo, né? E aí, esses caras têm aí uma teoria de que vários problemas que a gente tem na vida adulta estão relacionados à vida intrauterina e aos estágios da gestação e do parto, né? O parto ele também tem seu processo, tem as contrações, tem a passagem no canal vaginal, tem a chegada aqui no mundo com esse monte de informação que o bebê não tinha lá dentro, né? Então são várias etapas, a própria separação da mãe, esqueci o que eu ia falar. Ah, tá, lembrei. Dos problemas. Então, por exemplo, tem depressão que deriva do período intrauterino, pânico e ansiedade é muito comum, não só do processo do parto, né, de essa passagem que o bebê faz, essa ansiedade toda, mas a ansiedade da mãe, a ansiedade do pai, a ansiedade da equipe médica, o bebê absorve tudo isso. O ambiente estressante ele é recebido num lugar estressante, então o bebê recebe essa carga de ansiedade e ele aprende a reagir assim, né? Então a gente tem crianças já muito cedo ansiosas, paranoia, pensamentos paranoicos também podem nascer num determinado período da gestação. Pessoas que acham que a vida tem que ser sofrida e difícil, também tem a ver com experiências na vida intrauterina, né? E a própria angústia, que o Otto Rank falou, essa angústia que a gente sente frente ao medo, frente ao desconhecido, que dói o peito, que falta o ar. Isso seria uma revivescência das sensações do parto, tá? E aí vem essas práticas da constelação, do renascimento, da hipnose e outras que devem ter, respiração holotrópica, que conseguem liberar um pouco dessa carga traumática, né? O renascimento através das respirações específicas, ou da respiração holotrópica, você vai ficar ali respirando num determinado ritmo durante 1 hora ou mais, né? Numa meditação guiada, e essa quantidade de ar vai oxigenando o seu cérebro, as suas células, e você vai atingindo aquelas coraças que eu falei, né? Que foram criadas durante esses processos traumáticos. E aí você pode liberar, você tem algumas catarses. Tem gente que entra em contato com medo, tem gente que entra em contato com ansiedade, que chora, tem gente que entra em contato com uma emoção muito forte,
Depois tem gente que entra em contato com amor, com uma vontade de viver, sabe? São aquelas memórias das células, né? É uma memória meio que solta, que vem. Aquela emoção vem, você consegue identificar, mas você não consegue falar. Isso aqui foi em 4º mês de gestação na barriga da minha mãe, quando ela levou um tombo. Não tem essa organização ainda, né? Até porque não tinha um psiquismo formado. Mas esses registros dessas emoções estão gravados nas suas memórias, nas suas células, no seu corpo. Então, através desse trabalho, a gente consegue liberar um pouco, né? Talvez não tudo, mas um pouco. Por isso que a gente repete, vai fazendo várias vezes, várias sessões de renascimento, de constelação, para poder realmente liberar todos esses traumas, né? E tem o terapeuta de renascimento que só vai trabalhar com isso, né? Você vai fazer várias sessões dessa de respiração e vai fazendo catarses, vai liberando, liberando, liberando. Se não tem trauma, não vai liberar nada, vai ser só alegria. Mas se tem trauma, vai vir ali uma angústia, vai vir um choro, vai vir alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o trabalho que a gente vai fazer domingo aqui presencial vai ser exatamente isso. A gente vai fazer a respiração do renascimento, depois a gente vai reviver o parto, né? As pessoas que se inscreveram para renascer, digamos assim, vão fazer, vão ser o feto, né? Vai ter a representante da mãe e vão refazer o parto normal, mesmo que tenham nascido de cesariana, vão ter a oportunidade de refazer os 9 meses de gestação, ou 8, quem nasceu de 8 ou 7, e o parto normal, né? É uma oportunidade de passar pelas etapas de forma correta, de forma segura, sabe? De refazer aquele caminho que não foi feito. Depois a gente vai fazer uma vivência do cordão umbilical, que também é importante, né? Deixar esse cordão parar de pulsar, esperar o tempo dessa parada. E é isso, é uma experiência muito, muito interessante. Quando eu fiz o meu, eu já fiz algumas vezes, fiz o renascimento tradicional e fiz o da constelação. No da constelação, eu me lembro que eu já tive pânico, né? De vez em quando vem alguma coisa assim, dá de louco, assim, quer aparecer. E eu lembro que, assim, eu comecei a ver, eu falei, eu vou ser a última. Sentei lá no final, fiquei olhando, me cagando de medo, que eu falei, eu vou ter uma crise de pânico ali no meio das pernas daquela mulher. Porque a representante fica de joelho, aqui assim, e o feto fica em posição fetal deitado aqui. Tem uma hora que a gente, com o pé na parede, empurra para passar entre as pernas da mãe. E a mãe faz pressão, porque tem que dificultar mesmo, né? Eu falei, eu vou ter uma crise de pânico, não vou conseguir. Aí, pô, foi todo mundo, aí chegou a minha vez, não tinha como fugir, né? Aí eu fui lá, deitei com o meu pezinho na parede, você deita num campo de constelação, então aquilo ali, né, já tem uma força, você já sente um barato esquisito. E aí, quando eu dei meu primeiro impulso, já passou a minha cabeça, eu acho que um braço, eu fiquei assim, né? A perna da mulher aqui, estava a cabeça e o braço, e faltava só o ombro. Eu virei e passei, foi muito fácil. E eu me lembro que eu senti uma vontade de nascer, uma pressa, sabe? Foi 2 piscadas, pum, pum, nascer. Aquilo foi tão legal, foi uma memória. Provavelmente, na hora de nascer, eu fui de parto normal, eu senti aquela vontade de nascer, né? E depois eu me lembrei que a minha mãe falava assim, eu fui fazer xixi, você nasceu, foi muito rápido. Né? Agora, tem pessoas que tiveram complicações no parto que demoram mais ali nesse processo, gera uma angústia, vem um choro, vem uma dificuldade, a gente tem que ajudar, entendeu? Né? Porque a ideia não é você reviver o trauma, traumatizar de novo. A ideia é você liberar o trauma e ganhar uma consciência sobre o seu processo de nascimento e sobre o seu vínculo com a sua mãe, né? Porque está ali a representante da mãe para acolher o filho e tal. Fica ali um pouquinho abraçado.
Então, é um trabalho muito bonito. Eu explico o trabalho e cada um vai fazendo o seu, né? Então, não é igual um workshop de constelação, que tem frase sistema, que bota um, tira o outro, não. É um processo ali mesmo seu, com você mesmo, com a representante da mãe, né? Às vezes, se eu precisar, eu entro para ajudar, para ajustar alguma coisa. E é um trabalho muito lindo e muito suave, né? O bom do trabalho com o renascimento, com a respiração, é porque libera os traumas de forma suave, né? Não precisa ser aquela coisa assim de, ok, uma ou outra pessoa faz uma catarse maior, mas assim, mais choro, assim, mas não tem grito, não precisa se debater, não é uma coisa assim, sabe? É suave. Vem o choro, vem a consciência do que é, você acolhe, daqui a pouco você continua respirando, aquilo passa, aquela onda passa, sabe? E no final vem sempre a onda de prazer, que eu acho que é a coisa da ocitocina, né? Porque você está fazendo um renascimento, né? Então, você vem lá da concepção, os 9 meses, o parto, e essa coisa da alegria de estar nos braços da mãe, né? De chegar na vida, de vencer todo esse percurso que a gente nasceu. E, principalmente, quem nasceu de cesariana, é muito legal poder passar por isso, né? Poder desenvolver essa capacidade de enfrentar o desconhecido, de enfrentar o seu medo, de passar pelo túnel escuro, de passar pelo aperto, pela pressão, sabe? Que na cesariana as pessoas não têm. Alguma dúvida? Perguntas? Eu achei muito interessante isso que você falou. Esses dias eu estava até conversando com a minha mãe, perguntando um pouco como é que foi meu parto, né? Aí foi parto natural, normal, né? E ela me disse que ela começou o processo de dores no parto 2 horas da tarde de um dia, e eu só nasci 5h30 do dia seguinte, né? Aí agora você falando isso, eu falei assim, caramba, talvez aquele processo estava querendo sair, enfim, né? Alguma coisa estava rolando ali. E como foi uma gravidez que não foi uma gravidez planejada, né? Que foi uma gravidez que aconteceu, ela passou por uma série de processos, né? Minha avó acabou tirando ela de casa, enfim, né? Então eu falei assim, poxa, quanta coisa ela deve ter vivido ali, né? Do sentimento que possa ter passado, assim, eu achei muito interessante isso. Isso é legal, a gente conversar, quem ainda tem a mãe, né, ou o pai, perguntar como foi a gestação, como era o estado emocional, quais foram as dificuldades que eles passaram, como foi o parto, se foi rápido, se foi demorado, se teve sofrimento, se não teve, isso tudo fala de você, né, da sua chegada no mundo, como que você chegou no mundo, você foi bem recebido, você não foi, né, o pai não queria, a avó não queria, a sogra era contra. E aí, como que ficou isso para você? Você se sente uma pessoa rejeitada, né? Aquela pessoa que acha que não é aceita em lugar nenhum, ou que não vai ser aceita, né? Tem um complexo de rejeição? Pode ser que sim, né? Na clínica, quando eu trabalhei no hospital, eu via muito assim, a maioria dos casos de depressão, a mãe tinha tido um episódio depressivo ou durante a gravidez ou na amamentação, no pós-parto. Muito impressionante isso, né? Então, de alguma forma, esse bebê absorveu essa tristeza, absorveu essa depressão, né? E num determinado momento da vida isso vai eclodir. Se a gente olhar sistemicamente, pode ser uma lealdade à mãe, né? Olha, mãe, eu sigo você aqui na doença, sigo você na depressão. Né? Muitos mistérios, né, gente? A gente não sabe nada, né? Muita coisa, né? Não, e eu fiz o meu parto foi cesárea, né? Por hoje estou até pensando aqui, né? Porque eu falava, eu queria ter filho, mas não queria sentir dor, nada disso, né? Então, para mim foi maravilhoso, mas agora eu falei, gente, daqui a pouco já vou fazer um renascimento para o Gabriel.
E olha só, Que doideira. essa coisa do parto normal, desse movimento aí da humanização do parto, ele é muito importante, né? Porque a mulher ela foi arrancada dela o direito de parir. E de parir do jeito que ela quer, né? Que é de cócoras, ou dentro d'água, do jeito que é melhor para o corpo dela. A posição que a mulher pare no hospital é completamente antinatural, deitada com as pernas para cima. Né? Aquilo facilita os médicos, não facilita a mulher em nada. E a quantidade de abuso obstétrico que tem é enorme, né? Tanto do corte do períneo, quanto dessa manobra de deitar na barriga, quanto de xingar a mãe, mandar calar a boca. A gente sabe que, por exemplo, quando a mulher grita muito, ela engole muito ar, e isso atrapalha ali no processo, ela sente mais dor, sabe? Dificulta um pouquinho. Mas por que o cara não pode explicar isso para a mãezinha? Né? Olha, quanto mais você grita, mais ar você engole, mais dor você sente. Né? Não, xinga, manda calar a boca, né? Se for hospital público, então... Então, assim, um momento que é tão rico, devia ser tão rico, tão importante na vida da mulher e de um filho, sua chegada no mundo, na vida, é permeado por traumas, por agressões, por violência, né? Isso é muito, muito triste. E dizem, né, que todo mundo diz que a recuperação do parto normal é muito mais rápido da cesárea. Sim. Eu não tive parto normal, porque meu médico, na época, dizia que não, que era melhor, eu era novinha, então... Primeiro, eu era muito nova e disse que não dá, não tem dilatação, não tem isso, não tem... Aí depois, não pode porque já teve uma cesárea. Enfim, né? Então, eu passei por 3 cesarianas, infelizmente. Fora a cicatriz, que é horrorosa, né? Eu já escutei dizer que essa situação de, uma vez que ela teve o primeiro parto cesárea, não pode mais ter filho de parto normal, que isso não é uma verdade, né? Não sei. Não é uma verdade até a página 2, por exemplo, né? Porque eu acho que, assim, por exemplo, eu tive uma cesárea, o segundo eu poderia ter um normal, mas se eu tivesse, eu acho que 2 cesáreas, parece que não. Parece que o colo do útero fica mais fragilizado, pode romper, alguma coisa assim, sabe? Não sei explicar porque eu não sou médica, né? Mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa que era médica e ela falou que em alguns casos procede, mas não em todos, né? Eu tive um parto normal e assim, eu tive um pouco de angústia na hora do parto, porque eu tenho asma, e a minha gravidez inteira eu senti muita asma. E teve uma vez até que eu tive que tomar corticoide. Um corticoide, né? E aí o médico, o pai do meu filho falou assim, mas há necessidade dela tomar e tal. Ele falou assim, olha, ou ela morre ou porque eu acho que não sei se foi corticoide ou se foi adrenalina, alguma coisa que era mais forte, né? Mas que ele teve que fazer essa medicação, né, mais forte. E aí eu sempre tive medo, porque diziam que tinha que fazer o parto de cachorrinho, aquela respiração de cachorrinho. E isso, para mim, era terrível, terrível mesmo. E o meu parto foi muito rápido e muito, muito rápido. Né? Eu comecei a ter a contração às 8 horas, meu filho nasceu às 23 horas. Então, foi o tempo de ir para o hospital, e eu estava procurando, tentando localizar o pai do meu filho, e eu não conseguia. E aí, meu pai que me levou, mas assim, foi tudo muito, muito, muito rápido. E quando eu
sentei deitei na maca, né? Ele falou assim, já está nascendo, não deu tempo nem de fazer, foi só o corte, não deu tempo nem de da anestesia, né? Foi só anestesia para fazer o corte e ele nasceu, né? Foi muito rápido. Então, não teve essa situação de ter sido um trabalho que o meu filho tivesse que ter feito, sabe? Não, mas ele Mas fez. Mas só que ele foi rápido. é, Não se é, engane, ele fez. aham, foi Se ele tudo muito não quisesse rápido, muito tranquilo. fazer, ele não ia ser rápido, entendeu? Sim, sim. A gente já está um pouquinho adiantado da hora, mas eu vou fazer rapidamente uma meditação com vocês. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respirarem lento e profundamente pelo nariz. Buscar quietude dentro de vocês. Agora eu quero que você se veja diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mantenha a respiração lenta e profunda pelo nariz. Vai diminuindo, diminuindo. Deve você virar uma sementinha dentro da barriga da sua mãe. Imagina você flutuando no líquido amniótico, uma água morninha. E ali não te falta nada. Você não tem fome, não tem sede. Todas as suas necessidades são automaticamente supridas pelo organismo da sua mãe. Você está mergulhada numa paz profunda. Você habita um outro lugar, um espaço espiritual, entre um mundo e outro. Um tempo de espera, um tempo de preparo. Onde você vai receber durante esses 9 meses tudo que você precisa para cumprir sua missão na Terra. E você sente também um profundo amor. Se veja envolvida agora numa luz rosa, rosa clarinho. Essa luz vem do coração da sua mãe, do chakra cardíaco.
e emana felicidade, amor, realização. Você é o fruto do amor do seu pai e da sua mãe. De alguma forma, em algum momento, eles desejaram você. E agora, completa desse amor, desse pai, dessa mãe, nutrida com tudo que você precisa para ir para a vida. Você vai voltando para o aqui e agora. Vai voltando a ficar grande, vai expandindo, expandindo, expandindo. Até ficar do seu verdadeiro tamanho. Não do tamanho que você acha que é, mas do seu verdadeiro tamanho. Do seu potencial, da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade de ser, de realizar. E aí você respira fundo, mais uma vez pelo nariz, solta pela boca. E agradece. Enche seu peito de gratidão, agradece a esse pai, essa mãe, terem te dado a oportunidade de nascer, de cumprir sua missão aqui nessa terra. E a partir de agora você pode olhar para a vida com os olhos da gratidão. Cada dia que você acordar de manhã e respirar, é como se você estivesse nascendo de novo. E aos pouquinhos você abre os olhos. Todo mundo bem? Todo mundo aqui? Todo mundo voltou? Foi rapidinho, porque já está dando a nossa hora, eu tenho atendimento agora, então não pude me estender. O papo foi longo. Está todo mundo bem? A Ana Paula está bem? Eu fechei aqui o microfone porque estava com um barulhozinho. Eu saí fechando o microfone. Tá bem? Maria do Carmo? Tudo bem, sim. Tudo bem. Rosângela tá bem? Ana tá bem? Tô bem. Então tá, gente, ó. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Até quarta, quem vier na próxima quarta. Beijo. Tá bom. Beijo. Obrigada. Gratidão. Como se faz para assistir esse vídeo? O de hoje? Sim. Ah, menina, primeiro eu tenho que aprender a baixar para o meu computador e depois jogar para o YouTube, que eu não aprendi, estou enrolando, mas eu vou tentar, juro que eu vou. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, boa noite. Boa Tchau. noite.
senha? Qual é a senha? Eu sou.